Bom dia, minhas amigas e meus amigos. 29 de julho, terça-feira, a caminho do tarifaço, anunciado para sexta, prometido por Donald Trump, até agora sem sinais de negociações concretas que avancem significativamente. Ninguém tem dúvida que o tarifaço virá na sexta-feira. Nem governo, nem empresários dos setores atingidos, nem os senadores na missão em Washington. O diálogo entre Brasil e Estados Unidos se dá como se fosse por um telefone sem fio de antigamente, por meio de emissários e interpostas pessoas, quando o principal entrave é político. Cada vez mais vozes daqui de fora pedem para que Lula ceda e ligue para Trump. Vou mais longe. É dever de Lula ligar para Trump. Isso não significa em nenhum momento negociar nossa soberania, e sim abrir caminho para negociar empregos, investimentos e renda. Basta olhar para o resto do mundo. Eles dão um exemplo, que também negocia seu próprio pedágio tarifário. Japão, União Europeia, Vietnã, Filipinas, Indonésia, todos procuraram um presidente americano, anunciaram investimentos nos Estados Unidos, fizeram concessões. É assim que Trump opera, adora sabugice, puxa-saquismo. Eu apurei que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, entrou em contato com o ex-presidente americano George W. Bush para pedir ajuda na intermediação de um encontro ou uma ligação entre Lula e Trump. Bush e Lula, quando o republicano estava à frente da Casa Branca e o petista no seu primeiro mandato, tinham excelente relação. Wagner era ministro do Trabalho na época e é um dos defensores hoje no governo de que é preciso abrir o diálogo político com Trump, mesmo que Lula não seja atendido. Pode bater o telefone na cara, ele tem que pelo menos tentar. Já outra ala de ministros palacianos vê como submissão e perda de tempo. Ainda acredita que Lula tem a ganhar com o discurso de soberania. Se vai mesmo ganhar mais alguns pontinhos de popularidade é algo que a gente ainda precisa ver. Mas o que está certo é que o Brasil, esse sim, tem muito a perder. Ontem, a comitiva de senadores se reuniu com empresários americanos de grandes multinacionais, como ExxonMobil, Shell, Dow Chemical, Caterpillar e IBM, que importam e exportam produtos do Brasil. Hoje, a reunião será com um pequeno grupo de parlamentares republicanos e democratas, já que é tempo de recesso no Congresso americano, férias, está todo mundo fora. Segundo o senador Nelsinho Trade, do PSD, que lidera a missão, saiu de lá a sugestão dos empresários endereçarem uma nova carta a Trump, pedindo a prorrogação do prazo para a entrada em vigor da tarifa. Um dos senadores da comitiva me disse que isso pode acontecer talvez depois do dia 1º, depois dessa sexta-feira. Os empresários acreditam que a pressão dos segmentos afetados pode gerar um espaço para abrir diálogo e negociação com Donald Trump. Por outro lado, Lula baixou o tom aqui em eventos que fez ontem. Pregou diálogo e que o presidente Trump reflita antes de resolver o problema de forma abrupta e multar o Brasil em 50%. Mas nada de pegar o telefone e ligar para o americano. Há pouca disposição política de resolver o problema e muito orgulho de presidentes vaidosos. Mas o que está em jogo são milhares de empregos e bilhões de reais em exportações e investimento. Vamos nessa, meus amigos e minhas amigas. Vou chamar, daquele jeito que eu tenho feito sempre, um breve intervalo comercial, porque daqui a pouco a gente vai ouvir do setor de ferroligas, que tem uma participação importantíssima, eu diria vital, na indústria americana e gera muitos empregos e renda também para os brasileiros. A gente vai ouvir do Bruno daqui a pouquinho, então por isso vou chamar o intervalo comercial na televisão. E quem está conosco no YouTube, continue. Vamos ouvir o que disse Lula nesse evento ontem. Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Aí eu fico sabendo que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem aguento esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? É aquela conversa, né, dos minerais críticos, das terras raras. O Trump foi atrás desses minerais estratégicos que o Brasil tem em abundância, diga-se de passagem. Ele foi atrás na Groenlândia, ele foi atrás na Ucrânia, ele foi atrás na China, que detém 90% da produção mundial. Aliás, na China,
os acordos, as negociações, pelo menos, continuam. Em Estocolmo, na Suécia, a gente fala disso daqui a pouco. Mas antes, vamos ouvir também o que disse ontem Nelsinho Trati, que é um senador do PSD. Ele lidera essa comitiva, essa missão de 8 senadores suprapartidários de partidos diferentes, centros do espectro político. Vamos ouvir o que ele disse ontem no final da reunião com empresários americanos. A nossa missão, ela tem um intuito principal, que é distensionar essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos com a nossa contraparte parlamentar. E também falou, por último, o Geraldo Alckmin, vice-presidente, ministro do Desenvolvimento da Indústria, que tem liderado essas negociações junto a empresários brasileiros, americanos e fazendo a interlocução por canais institucionais com Washington. Mas todo o empenho agora, nessa semana, é para a gente buscar resolver o problema. Nós não estamos permanentemente no diálogo. E quero dizer a vocês que nós estamos dialogando neste momento, pelos canais institucionais e com a reserva. A hora que tiver alguma coisa a ser anunciada, vocês vão ser os primeiros a serem chamados. É isso. Então, o que o governo lançou ontem, né? Um programa chamado Acredita Exportação. Lançou não, na verdade ele sancionou, já havia sido aprovado em julho pelo Congresso Nacional e o presidente Lula sancionou isso. É um programa direcionado para micro e pequenas empresas e basicamente ele dá de volta até 3% do valor da receita dessas empresas que exportam para os Estados Unidos. É como se fosse um adiantamento dos impostos. Voltamos do intervalo comercial da televisão, todos os nossos públicos reunidos. Eu estou falando sobre o Acredita Exportação, programa sancionado ontem pelo governo federal, focado em micro e pequenas empresas. Ele, na verdade, ele adianta, ele devolve à empresa o equivalente a 3% da receita com vendas para o exterior e corresponde à parcela dos tributos pagos ao longo da cadeia produtiva. Quando a reforma tributária aprovada pelo Congresso entrar em vigor, ela vai devolver uma parte desses créditos de exportação para essas empresas. O que o governo fez foi adiantar já que estamos na iminência desse tarifaço de 50%. Vamos dar uma olhadinha nas bolsas, como elas estão se comportando hoje? Começando pelas negociações na Ásia, que já foram encerradas. Olha, Tóquio caiu 0,77, Hong Kong 0,15 e a China 0,33, diante da expectativa de que a trégua anunciada com os Estados Unidos já há alguns meses, né, que tem vigorado nos últimos meses, seja estendida por mais 90 dias. O Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro americano, outros representantes do comércio americano estão reunidos em Estocolmo, na Suécia, com suas contrapartes chinesas para chegar a essa extensão da trégua, porque muitos interesses estão envolvidos no acordo comercial entre as duas economias gigantes do mundo. Vamos passar pela Europa agora, por favor. Olha, todo mundo no azul, repercutindo ontem o fechamento do acordo União Europeia com os Estados Unidos. Não foi uma unanimidade, pelo contrário, a repercussão foi ruim em vários países. Alguns países têm mais a ganhar ou têm mais a perder do que outros, mas de uma forma geral foi visto com grandes ganhos, vantagens para os americanos e muito menos vantagens para os europeus. Ainda assim, todas as bolsas no azul, porque pelo menos agora você tem uma previsibilidade, os empresários conseguem tomar decisões. A tarifa imposta foi 15%, que aquele novo piso tarifário não é mais 10%, só quem tem 10% hoje é o Reino Unido, e o novo piso tarifário é 15%. Aliás, ontem o Donald Trump repetiu que o resto do mundo deve ficar entre 15% e 20% de tarifa a partir do dia 1º de agosto. Ele não fez menção a ninguém em particular. Eu espero, de repente, ele tenha essa boa vontade e volte atrás em relação ao Brasil, mas, por enquanto, nada sinaliza. Nós estamos, de alguma forma, escanteados e separados do resto, porque o que motiva o tarifaço, no caso do Brasil, são razões de ordem política e ideológica. Passando agora para o fechamento das bolsas americanas, continuam subindo, a SP 500 subiu 0,02, muito próximo à estabilidade, Dow Jones acima dos 21 mil pontos, continua escalando para além do seu recorde histórico. É uma semana pesada, de novo, em balanços de empresas americanas. Só nessa semana, para vocês terem uma ideia, 1/3 das empresas listadas aqui no SP 500 divulgam seus balanços. 4 daquelas 7 magníficas, né, as Magnificent Seven das Big Techs, Tesla e Alphabet, divulgaram balanço na semana passada. Agora tem Meta, tem vários outros, tem Microsoft, enfim, tem vários outros aqui das Big Techs, das Magnificent Seven, que vão divulgar os seus balanços. E, por último, no Brasil, a gente separou um histórico
para mostrar o que aconteceu desde o 9 de julho, anúncio dos 50% de sobretaxa contra o nosso país. A Bolsa estava em 137.400 pontos, baixou para 132 mil pontos, já perdeu quase 4% nesse interim. E a variação no ano ainda é positiva, quase 10% de valorização. Lembrando que a nossa Bolsa chegou aos 141 mil pontos. Então, realmente, a gente estava num rally de otimismo e fomos atravessados, atingidos, alvejados pela ira, fúria americana. E agora, passando pelo dólar, o comportamento também é a mesma coisa desde o 9 de julho, cotado a R$ 5,50, foi como encerrou as negociações naquele dia. Agora está em 5,59, chegou a bater 5,60, 1,59 de alta, não é nada, não é nenhum estardalhaço, ele ainda acumula perda durante o ano, quer dizer que o dólar se valorizou também quase 10%, mas de qualquer forma o câmbio é sempre um canal por onde esse risco, de alguma forma, reverbera. Então, vamos lá. Ainda temos a capa da Folha de São Paulo, por último, né? Eu esqueci disso, a gente já chama o nosso entrevistado, mas olha aqui a principal manchete. O governo pede aos Estados Unidos exclusão de alimentos e da Embraer de tarifaço. É a mesma coisa que eu venho falando para vocês desde a semana passada. Eu também obtive exatamente essa mesma informação. Nas negociações do vice-presidente Geraldo Alckmin, nesse canal de interlocução que ele já tem aberto com Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio americano, ele pede, o plano A é que essa tarifa fosse reduzida, né, de forma geral para todos os setores. Se o plano A não funcionar, o plano B é pedir a redução de tarifas, a exclusão de alguns setores, e são esses de alimentos, suco de laranja, café, frutas, pescados, os mais impactados diretamente pelas tarifas, e a gigante Embraer de aviação. Né? Então, são esses planos principais, e o adiamento da tarifa também é um pedido, né? A redução, adiamento e a exclusão de setores nessa ordem.